Olá pessoal, tudo bem? Eu estava aqui me lembrando que recentemente eu dei uma palestra no Conselho de Farmácia a respeito de interações medicamentosas, aspectos farmacológicos das interações medicamentosas com exames laboratoriais. E na época não foi possível a gente complementar o raciocínio na integralidade. E uma pequena coisa faltou ali naquela palestra que eu estou aqui tentando resgatar para vocês. Bom, nós vamos pegar aqui um caso clínico que aconteceu efetivamente na universidade em que a gente trabalha. CNC, feminina, viúva, 67 anos, professora aposentada. CNC procura ajuda do farmacêutico na farmácia do bairro onde reside. A mesma é atendida em separado e faz o seguinte relato, o qual é anotado prontamente em formulário próprio pelo farmacêutico. Pois bem, ela relata ser hipertensa diabética, não sabendo informar desde quando que ela é hipertensa diabética. Ela refere que foi diagnosticada aos 20 anos de idade, ela tem 67, ela foi diagnosticada com artrite reumatoide aos 20 anos. Ela fumou a vida toda praticamente, né? E foi também identificada como enfisematosa, ou seja, ela tem enfisema pulmonar. Ela refere também dores de origem gástrica, uma epigastralgia, e usa gastroprotetor continuamente. Ela menciona que atualmente sente muitas dores na coluna, pernas, membros inferiores e utiliza anti-inflamatórios e analgésicos com uma certa frequência. E ela relata também uma cefaleia crônica que ela acredita ser de origem familiar. Ok, então essa é a paciente que a gente tinha em questão. Pois bem, quando foi feita a avaliação física desta paciente, foi observado pelo profissional que ela apresentava as lesões típicas nas mãos, características da artrite reumatoide, né? Aquelas tortuosidades da artrite, mas apresentava também um edema de membros inferiores. Ok, então ela apresentava edema de membros inferiores, ou seja, o tornozelo inchado. Ok, o que foi feito? Foi feita uma avaliação das medicações que ela estava utilizando naquele momento, né? E aí foi feito uma tabela de quais são esses medicamentos, que eu estou aqui reproduzindo para você. 6 horas da manhã ela usa pantoprazol, 40 miligramas, pantoprazol vindo de prescrição médica. 6h30 ela toma Sinergen comprimido, que é o maleato de enalapril, que é o inibidor da ECA, associado com bloqueador do canal de cálcio, que é a anlodipina, um comprimido. 8 horas da manhã ela toma uma receita manipulada para a artrite reumatoide dela. Então essa receita manipulada seria prednisolona 20 mg, paracetamol 200 mg, meloxicam 7,5 e o opioide, a codeína 25 mg. Ela toma uma cápsula às 8 da manhã e uma às 20 horas. Então repete essa receita 2 vezes. Ela usa também às 8h30 Cymbalta, que é a duloxetina, um comprimido. 8h30 também ela toma sumatriptina, que é uma medicação utilizada para cefaleia. Usa propranolol, que também é utilizado para cefaleia. Usa pioglitazona 30 mg. Usa Xigdu, que é uma associação de dapaglifosina mais metformina, 10/1000. Usa Marevan, ela tem alguns distúrbios circulatórios e provavelmente ela usa esse anticoagulante oral para poder corrigir isso. E usa Torcilax por indicação e ela não soube precisar quem indicou para ela. Pois bem, então ela usa toda essa medicação. Aí o que nós fizemos? Nós começamos a investigar essas interações e isso obviamente seria uma outra discussão, mas nós estávamos querendo saber ainda o que ela tinha mais de informação para nos oferecer. Aí ela mostrou os exames laboratoriais dela. E nesses exames laboratoriais, uma coisa nos chamou a atenção. A dosagem de eletrólitos dela. O sódio dela. O sódio estava 129 milimoles por litro. E o valor de referência vai de 135 a 145. Então o sódio dela estava baixo, ela estava com
hiponatremia. E este sódio baixo poderia explicar o porquê que ela estaria com edema de membros inferiores. Aliás, poderia explicar duas coisas. Por que ela estava com edema de membros inferiores e por que ela estava? Porque ela relata para nós que a consciência estava rebaixada, ela estava sonolenta o dia todo. Aí alguém poderia perguntar, poxa vida, ela toma opioide, ela toma antidepressivo, ela toma sumatriptina, ela toma várias medicações, ela vai ficar com a consciência rebaixada. Sim. Porém, esse sódio, quando ele cai abaixo de 135, que é o valor de referência mínimo dele, essa hiponatremia produz rebaixamento e confusão mental graves. Então, o sódio não pode cair porque dá dificuldade de comunicação entre os neurônios, interfere com as sinapses. Então, essa hiponatremia produz rebaixamento de consciência. Uma outra coisa interessante que vale aqui ser discutido é a questão do inchaço de membros inferiores. Nós sabemos que a água fica dentro do vaso sanguíneo por influência de duas coisas. Coisa número 1, as proteínas, que fazem o que a gente chama de equilíbrio coloide-osmótico. Coisa número 2, o sódio. Se o sódio cai, a tendência dos líquidos é sair do vaso e ir para o interstício, ou seja, para fora. E isso, com certeza, pode produzir o edema de membro inferior dela. Ou seja, esse sódio precisa ser corrigido rapidamente por dois motivos. Porque ele está produzindo rebaixamento de consciência e porque ele também aumenta a chance de edema de membros inferiores. Mas faltava responder uma pergunta. O que estava produzindo essa hiponatremia nela? Aí nós começamos a fazer pesquisas e encontramos na literatura exatamente isso daí, ó. A associação de prazol com codeína. Ela toma codeína na receita manipulada e toma prazol. Essa associação, com muita frequência, acontece chance de hiponatremia. Inclusive, nós buscamos alguns trabalhos na literatura, e eu destaquei este para vocês aqui, publicado na Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar, identificação da ocorrência de hiponatremia em idosos hospitalizados em uso de opioides. Então, o paciente idoso em uso de opioide mais prazol, o que essa associação produziria? Produziria duas coisas. Na verdade, três. Primeira coisa, diminui a absorção gastrointestinal do sódio e aumenta a eliminação renal do sódio. Se eu diminuo a absorção do sódio e aumento a excreção, eu baixo o sódio. Isso explica a hiponatremia dela. Então, é necessário que seja feita uma avaliação da necessidade de se administrar conjuntamente esse prazol e esta codeína para ela. Uma outra coisa interessante é os trabalhos fazendo referência ao uso de prazol associado com a redução da absorção de vitamina B12. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente foi olhar o hemograma dela, nós observamos anemia macrocítica e hipocrômica, ou seja, ela estava com o volume corpuscular médio, que é o VCM, aumentado no hemograma. E provavelmente essas hemácias estavam grandes e descoradas pela diminuição da vitamina B12. Então aqui uma coisa bastante importante. O uso por pacientes idosos durante muito tempo de prazol associado com codeína pode produzir interferência nas concentrações de sódio, no rebaixamento da consciência e nas concentrações de vitamina B12. Okay? Obrigado pela atenção e até o nosso próximo momento. Beleza.